Salve, quadrinistas! E hoje vamos finalizar com a história de Mercúrio sem rendição, último volume. E se você é fã de história de HQs, vem comigo acompanhar a continuação dessa história depois da abertura. E antes de mais nada, se puder, deixa seu like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos de história de HQs. E feito isso, bora começar! Pietro havia chegado no limite a ponto de quase a loucura, por causa da pressão de estar preso em uma dimensão congelada e isolado dos amigos e da irmã. O desespero veio como um furacão, e quando estava pensando em desistir e aceitar a cruel realidade, acabou se lembrando dos conselhos da sua irmã, e que o maior erro está nele mesmo. E só precisava relaxar e controlar a mente. Então, Pietro finalmente começa a controlar a situação e a vencer as criaturas não na força bruta, mas apenas controlando suas emoções. Mas essa técnica não dura por muito tempo, porque os seres eletrostáticos têm uma nova tática contra ele. E o Mercúrio terá que descobrir como vencê-los e encontrar um meio de sair dessa dimensão congelada e solitária. A cena começa com o Mercúrio sendo engolido pelas criaturas eletrostáticas. E ele sabe que mesmo sendo o homem mais rápido do mundo, a vitória depende do quanto mais ele se atrase. Pietro sabe que não é bom nisso, mas que precisa se controlar e manter a respiração. Enquanto ele se tranquilizava, as criaturas eletrostáticas continuavam a intimidá-lo e se aproximando cada vez mais. Mas Mercúrio mantém a concentração e todo o pensamento negativo é deixado de lado, e o que sobra é apenas o som da sua respiração, que pode tragar aquelas criaturas de uma vez por todas. Pietro cada vez mais se acalma e fica no controle do seu corpo e da sua mente, e graças ao seu modelo Zen, os seres eletrostáticos somem. Mercúrio pergunta se realmente todos se foram, e quando diz de novo que estava sozinho, uma voz idêntica dele diz que não, e quando Pietro olha, ele se depara com alguém idêntico a ele. Mercúrio questiona aquele ser perguntando quem é ele e ainda por cima fala. O ser desconhecido diz que fala e que Pietro deveria se sentir impressionado com o raio rápido em ação. Mercúrio pergunta se de fato ele seria um dos monstros que o havia enfrentado. O ser desconhecido se ofende e não gosta nem um pouco de ser chamado de monstro. Ele diz que eles sempre viveram nessa dimensão e que nunca tiveram uma forma própria e que eram apenas uma força que precisava se alimentar constantemente. Mas que então eles conheceram Pietro e aprenderam como tomar essa forma que tem boca para falar, mãos que podem estrangular e um pensamento de ira que eles acabaram copiando e que tentaram se alimentar de todas as pessoas que estavam presas na mente do Mercúrio. O ser desconhecido diz que Pietro havia encontrado uma maneira de forçá-los a sair das suas formas e que agora usa uma forma que recebeu do Mercúrio, que ele acabou aprendendo até o jeito de ser. O ser desconhecido começa a jogar na cara de Pietro algumas verdades que são duras de engolir, dizendo que ele era muito egoísta para um herói de verdade e carente demais para ser um vilão. A réplica de Mercúrio diz que não se espanta por ninguém gostar do Pietro. Mercúrio se irrita e tenta socá-lo e manda sua réplica calar a boca. Enquanto sua cópia se desviava dos ataques de Pietro, ainda continuava a afetá-lo descaradamente. Mercúrio questiona se a sua réplica era alguma ilusão e o ser começa a debochar, entrando na mente do Pietro. A réplica de Mercúrio chama ele de idiota e diz que se fosse o Capitão América, jamais teria aprendido eles a algo. Mas
O C diz que esse jogo de gato e rato estava ficando chato e que havia passado muito tempo em momentos e que agora estava disposto a matar pessoas coloridas. E de repente, a réplica do Mercúrio rompe aquela dimensão congelada e entra no mundo real. A réplica fica encantada com o mundo real que acabou de conhecer. E Mercúrio pergunta como ele conseguiu trazê-los de volta. A cópia diz que Pietro é um tolo e que achava mesmo que o seu amor ou esperança o iria salvar e que, na verdade, ele só os tirou da dimensão congelada porque a única coisa que os prendia e poderia derrotá-lo era a sua raiva. Ele diz que a raiva, a impaciência são as armas que fortalecem ambos. Então, a réplica diz que começará a matar mais pessoas e duvida se Pietro é capaz de detê-lo. Mercúrio percebe que as palavras da réplica, o jeito e os sentimentos são os mesmos do que o dele e que não se trata de um impostor ou uma sósia, e sim uma cópia idêntica como a sua. Uma perseguição tem início e o Mercúrio continua a fazer mais reflexões sobre o seu outro eu e não quer aceitar que essa pessoa é ele mesmo. Enquanto tenta enfrentar a réplica, Pietro percebe que o seu igual está prevendo todos os seus movimentos. Mercúrio se sente confuso sobre estar no mundo real e achar que as cores, o som e a cidade ainda confundem os seus sentimentos e se sente preso ainda. Enquanto a réplica parece subjugar o Mercúrio, que não consegue se concentrar na luta por causa do barulho da multidão. Então, Pietro percebe algo. Ele vê um senhor tocando um saxofone, Garota de Ipanema, que ele tanto adora. Vê crianças brincando e dançando, se movendo. Começa a sentir aroma das comidas que adora e lembra do prazer da vida. Enquanto que a réplica continuava a instigar o Mercúrio para lutar, a multidão ao seu redor nota a presença de Mercúrio e a réplica e acaba o reconhecendo como um vingador, fazendo Pietro entender que não é um monstro, e sim um herói. A réplica percebe que o Mercúrio não revida e diz que se ele não quer lutar, o problema é dele. Mas Pietro continua a se lembrar que no seu auge já foi melhor do que isso e que ainda pode fazer o seu melhor de novo. Então, a réplica diz que o próximo alvo será a Wanda Maximoff e vai correndo até a mansão dos Vingadores. Mercúrio continua a refletir sobre as reais intenções da réplica e entende os sentimentos de ódio que vêm da dor do seu interior, e acontece o mesmo com o seu igual. Enquanto que a criatura está em frente à mansão chamando a Feiticeira Escarlate para um duelo mortal, Mercúrio entende que o único jeito de pará-lo, de causar mais mortes, era entender a si mesmo. E sabe que ele usa a dor para causar a dor. Então, Pietro se aproxima e, dessa vez, não para lutar, mas para dialogar. E se tem alguém que conhece a réplica melhor do que ninguém, é o original. E diz que sabe o quanto é difícil viver essa vida e sabe de onde vem a ferida e precisa se curar aos poucos. Mercúrio diz que o lugar dele não é nessa dimensão. Então, Pietro finalmente liberta a réplica, o enviando para a sua dimensão. A equipe dos Vingadores aparece junto com Wanda, que se emociona vendo que seu irmão estava vivo, e Mercúrio fica feliz por vê-los e não acredita que sua irmã está livre. Capitão América diz que está feliz por Pietro estar de volta, e o Homem de Ferro ainda fica sem entender o que estava acontecendo e pede para que o Mercúrio explicasse o que aconteceu, já que Wanda não explicou direito. Mas o Capitão diz que isso poderia deixar para depois e que agora o seu aliado precisava descansar.
Mercúrio aproveita e pede desculpas para os seus companheiros, mas Jericó diz perdoado o quê? Já que ele pode observar no entretempo e viu Pietro dando tudo de si para salvá-los, e se não fosse a sua coragem, todos estariam perdidos. Jarvis aproveita e entrega para Pietro o Mister Dibbles e diz que cuidou do seu amiguinho espirituoso. Mercúrio fica feliz em ver o seu companheiro e o Capitão América diz que todos prepararam uma refeição e uma boa cama para o aliado Vingador, que se sentiria novo e revigorado. À noite, Pietro ainda está acordado e não consegue dormir e resolve fazer uma caminhada entre os corredores do local, que pode chamar de um lar. No meio do corredor, encontra Wanda, que sabe que ele não conseguiu dormir. Pietro diz que ainda está um pouco agitado e, quando fecha os olhos, continua vendo tudo cinza. Mas a sua irmã o tranquiliza e promete que tudo vai ficar bem. A feiticeira Escarlate aproveita e convida o Mercúrio para ir em um local que é aberto 24 horas e tem milkshakes. E o irmão acaba aceitando o convite. Então, o Mercúrio entende que, apesar de ser o homem mais rápido do mundo, existem momentos que ele precisa desacelerar e contemplar uma boa conversa em um ambiente agradável com quem mais ama, a sua irmã. E assim termina a história. E se você gostou e quer ver uma nova história, se inscreva no canal se caiu de paraquedas e deixe seu like para novos vídeos de histórias de HQs. Muito obrigado e até a próxima.